Vários distúrbios e condições sistêmicas podem não apenas ser a causa primária de uma disfunção salivar, mas também podem agravar outras condições, induzindo, então, a disfunção da glândula salivar. E acontece que nós temos que estar atentos para essa investigação, porque cabe ao dentista olhar para essas alterações, que são muito comuns entre os nossos pacientes, identificar as causas, encaminhar quando for alguma causa que não é pertinente à nossa área e tratar quando são causas pertinentes à nossa área. E é muito legal porque a gente começa a se comunicar de uma forma muito melhor com qualquer outro profissional da saúde, seja um nutricionista, seja um médico, seja um educador físico, tudo isso vai fazer parte. Então é muito legal vocês terem isso dentro da rotina de vocês. E por que eu estou trazendo essa disfunção salivar? Porque isso vai impactar diretamente com a parte digestiva, e aqui a gente vai falar bastante de refluxo. Por quê? O refluxo é muito comum. Ele está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, não necessariamente através de sintomas de refluxo, mas isso pode estar acontecendo e você identificar algumas alterações na conversa com o paciente, podendo trazer para ele um outro tipo de qualidade de vida, de alimentação, de saúde. E por isso, quando a gente consegue se posicionar e se comunicar dessa forma com os nossos pacientes, a gente torna o nosso atendimento de outro nível. Para vocês terem uma ideia, um exemplo dessas interações entre a disfunção salivar e a disfunção gastrointestinal é a doença do refluxo gastroesofágico. Então, o refluxo ele também pode ser consequência de uma disfunção salivar? Pode. Lógico, tem os hábitos alimentares que interferem, mas não é só isso. E toda vez que eu trato saliva, automaticamente, o meu paciente com refluxo, ele também recebe um tratamento em paralelo para o refluxo. Porque são muitas coincidências no tratamento, tanto da saliva quanto do refluxo. E isso é incrível, porque o paciente vai começar a notar essa diferença no dia a dia dele. Para vocês terem uma ideia, a doença do refluxo gastroesofágico ela é caracterizada pelo movimento retrógrado desse conteúdo gástrico através do esfíncter esofágico, devido a essa função anormal, né, desse esfíncter que não se fecha corretamente. Então, existe um refluxo que acaba tendo um esvaziamento gástrico retardado. Então, só para vocês entenderem, o refluxo ele pode estar acontecendo com todos os pacientes, mas ele só vai trazer sintomas quando isso é muito constante. E muitos pacientes têm refluxo e não têm sintoma. Através da nossa consulta, identificando alterações salivares e tratando isso, automaticamente, se o paciente tem um refluxo, nós já vamos melhorar esse quadro também, mesmo que esse refluxo não tenha sintomas ainda. Olha que incrível. Por que acontece o refluxo, então? O problema nesse esfíncter, que é o fechamento da válvula e que não está impedindo o retorno do conteúdo gástrico, né? A volta. Outro motivo, o esvaziamento gástrico retardado, ou seja, o paciente que não tem uma boa digestão e aquele alimento no estômago, ele demora muito para passar para a próxima fase ali da digestão. O outro motivo da doença do refluxo gastroesofágico é a disfunção salivar, é a hipofunção, principalmente a falta de saliva adequada em volume e em qualidade vai favorecer o refluxo. E também a diminuição da depuração oral e esofágica. Carol, mas eu nunca ouvi falar em depuração oral. O que seria isso? Depuração oral é tudo o que a saliva vai cumprir de papel, todas as funções salivares sendo realizadas, a gente tem uma depuração oral. E também uma depuração esofágica, ou seja, uma limpeza, uma autodescontaminação local, ok? Em consequência desse volume de saliva adequado e dessa qualidade de saliva adequada. Além disso, sintomas associados à doença do refluxo gastroesofágico, quais são? Azia, náusea, disfagia, disgeusia. O que é disfagia e disgeusia? É uma dificuldade de se alimentar ou mesmo uma alteração de paladar, faringite, laringite e medo de comer. Tudo isso pode ser sintoma de refluxo. E quando a gente pensa na diminuição do fluxo salivar, automaticamente a gente tem uma diminuição da limpeza oroesofágica e também da proteção dessas mucosas. Então, a saliva, ela promove toda essa proteção.
limpeza, proteção, tanto da parte oral como da região gastrointestinal. Então, um paciente com hipofunção, pouca saliva, ele vai ter mais tendência de refluxo também. Além disso, quando a gente tem uma disfunção salivar, além dessa desproteção da mucosa, a gente tem um risco maior de desenvolver úlceras orais, e aí a gente pode lembrar até das aftas. Muitas vezes o paciente tem aftas recorrentes, e eu tenho muito sucesso no tratamento salivar de também tratar a recorrência dessas aftas. Além disso, erosões dentárias, o refluxo em si e úlcera gástrica. Então, vamos lá. Carol, então você está dizendo que tratar a saliva, eu estou tratando também, vou estar auxiliando no tratamento de erosões dentárias, do refluxo gastroesofágico, de úlceras orais e úlceras gástricas também. Olha que incrível. Às vezes, parece mais fácil o tratamento com medicamentos, parecendo uma pílula mágica. E a verdade é que, quando a gente identifica os hábitos que estão levando a essas consequências de hipossalivação, automaticamente são hábitos que vão coincidir com o tratamento também do refluxo. E, além disso, a doença do refluxo gastroesofágico pode agravar a disfunção salivar por meio da perda de apetite, diminuição da mastigação e desnutrição. Então, aqui eu estou trazendo para vocês, falei como a disfunção, a pouca saliva, piora o refluxo, e agora eu estou falando para vocês como o refluxo também pode agravar a disfunção salivar. Como que isso pode acontecer, Carol? Então, fiquem aqui comigo. Um paciente com uma doença do refluxo gastroesofágico, ela pode ter perda de apetite, medo de comer, náuseas, né? Então, a pessoa muda ali os hábitos, não por hábitos melhores, talvez, de escolhas alimentares, mas por diminuição na frequência alimentar. E quando a gente diminui a frequência alimentar, muitas vezes a gente diminui a frequência de mastigação. Se a gente não tomar cuidado em saber escolher os alimentos, isso faz parte do tratamento salivar também, automaticamente, se o paciente não tem uma mastigação fibrosa, de alimentos fibrosos, a gente tem uma diminuição da produção de saliva, porque estou diminuindo o estímulo dessas glândulas. Principalmente as parótidas são estimuladas sob um estímulo mecânico, e aí entra o que a gente está escolhendo para se alimentar. O que o seu paciente come? E eu entro muito com o diário alimentar. Se você não tem um diário alimentar de rotina para os seus pacientes no consultório, comece a ter, não só para a pediatria, mas para qualquer paciente. Qualidade e o tipo de alimentos escolhidos vão fazer parte do tratamento também da saliva, além do refluxo. Outro fator que a doença do refluxo pode provocar na questão salivar é a desnutrição. Toda vez que a gente tem uma desnutrição, e aí a gente volta tanto para a parte alimentar, quais são as escolhas de alimentos que o seu paciente faz, como também para a questão de suplementação, que às vezes é necessária. E se nós não estamos com essas vitaminas em dia, automaticamente o funcionamento dessas glândulas pode estar alterado, e o todo do paciente, a absorção de nutrientes, essa parte do intestino absorver nutrientes, para isso acontecer, começa na boca. No que a gente escolhe, o que seu paciente escolhe para comer, como ele está mastigando, como está a produção salivar, se é uma saliva em quantidade ideal, em qualidade ideal. Na qualidade, por exemplo, a gente vai olhar para a viscosidade. Aquela mucina, ela não vai só trabalhar na proteção da mucosa oral, mas na proteção gastrointestinal também. E essa mucina a gente consegue avaliar a fiabilidade sem usar nenhum equipamento. A gente avalia através da coleta de saliva, da cialometria que é realizada no método HP com todos os pacientes. Então, se você ainda não faz, você está atrasado num diagnóstico mais completo e num tratamento de fato do teu paciente. Por quê, Carol? Porque tratar a cárie que já está ali, tratar a doença periodontal que já está instalada, isso é o que todo mundo faz. Isso é o óbvio, entende? Carol, então quer dizer que eu posso sair do óbvio, você deve sair do óbvio. Todo dentista que sai do óbvio, ele já se torna um profissional de outro nível. Ele já é mais valorizado, porque você está fazendo algo que ninguém está fazendo. E o dentista, ele tem total parâmetro para isso. A gente faz isso muito bem. Se reunirmos numa consulta, um diagnóstico completo com
uma boa anamnese, um bom exame clínico e a salometria. Tem mais alguma coisa que eu adiciono a esse combo de avaliação? Tem o teste de estresse. Vocês viram, eu já disse para vocês que temporariamente pode existir uma disfunção das glândulas salivares se o seu paciente está passando por estresse e ansiedade. E eu identifico isso de todos os meus pacientes. E nos dias atuais, é muito difícil nós não encontrarmos um paciente que esteja passando por algum momento desafiador. Então, esse mundo da saúde integral é que eu quero que você, dentista, também possa entregar para os seus pacientes. A saliva, ela está envolvida em uma ampla variedade de processos fisiológicos e biológicos que são cruciais para a digestão inicial. Então, a gente precisa da lubrificação, da limpeza, da digestão enzimática e da manutenção e integridade dos dentes e da mucosa. Tudo isso é possível se eu tenho saliva. Tudo está interligado. Consequentemente, se eu tenho um paciente com disfunção salivar, com hipossalivação, é particularmente prejudicial para o trato gastrointestinal superior. E a disfunção gastrointestinal também pode afetar a função da glândula salivar. Então, uma coisa piora a outra, percebe? A disfunção gástrica piora a saliva e a disfunção salivar piora o trato gastrointestinal. E a avaliação da função da glândula salivar deve, portanto, fazer parte da rotina de qualquer exame oral, a fim de controlar e prevenir consequências orais e faríngeas graves da disfunção da glândula salivar. Então, é um mundo muito além do que vocês estão aplicando hoje em dia no consultório. E por isso é muito além de vocês.